Desde que o homem pensa para viver, se deu conta que no caso dele tem alguma coisa de errado. Na hora que ele compara a própria vida com o resto da natureza, percebe que na natureza tudo é do único jeito que poderia ser. Na natureza a vida é a única que poderia ser. Quando o vento venta, venta do único jeito que poderia ventar. Assim também a maré, o sapo, a girafa. Mas na hora que o homem vai viver, se dá conta que no caso dele não é bem assim. A cada passo ele faz escolhas, a cada passo ele delibera, decide e joga no lixo vidas que decidiu não viver. Ninguém na natureza vive como o homem. A vida do homem a cada segundo pode ser muito diferente do que ela é. Seria esquisitíssimo se na natureza fosse assim. Uma pera grudada na pereira, se ela decidisse não cair. Está chovendo hoje, eu vou me sujar toda, é melhor deixar para cair amanhã. E a pereira diz, é melhor cair hoje. Amanhã você vai estar madura demais, vai se esborrachar. Eu não quero cair, vão acabar me comendo. Essa é a história da pera que apodreceu na pereira. Você ouve e pensa, história ridícula, coisa de filósofo. Pera quando tem que cair, cai e acabou. Mas eu tenho um filho de 23 anos. Meu filho nasceu na França quando eu fazia o doutorado. Depois estudou com os franceses em São Paulo, fez propaganda e marketing. E hoje o meu filho se ocupa da marca de uma champanhe muito conhecida no mundo inteiro. O meu filho mora comigo e ganha muito mais do que eu. O que não é muito. É impossível ganhar menos do que eu. Eu trabalho na USP, é uma universidade estadual, e o meu chefe não gosta de professores. E vice-versa. Então, às vezes eu olho para o meu filho e eu me pergunto, será que ele não vai sair daqui algum dia? Não. Eu tenho tantos planos para o quarto dele. Mas toda vez que ele vem falar comigo sobre a vida, ele me diz o contrário do que eu acho que finalmente ele vai anunciar. Como eu sou feliz de morar aqui com você. O meu filho é uma pera que apodrecerá na pereira. As veleidades eróticas que na idade do meu filho já tinham feito que eu saísse de casa, o meu filho as tem em casa mesmo. Outro dia, era domingo, eu acordei muito cedo para tomar água e vi que tinha alguém na cozinha. Abri a porta devagar para não ser visto. Era uma jovem que eu não conhecia. Uma jovem de camiseta, só de camiseta, e ela fritava ovos. Eu fechei a porta devagarzinho para ela não me ver, acabei de tomar água no banheiro, voltei para o quarto, abracei minha esposa e disse, tem alguém aí que eu não conheço. Ela acordou apavorada, como assim? Eu falei, calma, é uma jovem apetecível, glúteos à mostra, fritando ovos na cozinha. A minha esposa deve ter juntado tudo, glúteos, ovos, apetecível, e concluiu, eu já sei, você sonhou. Eu sei do que você está precisando, quando eu acordar eu resolvo o seu problema. Eu não tinha sonhado. Meio-dia meu filho me apresentou a Fifi. Eu falei, eu já conheço, ela gosta de ovos na madrugada. Tem um filósofo cuja leitura eu recomendo. Não é por acaso que todo educador adora Rousseau. Se você tem desconfiança da filosofia, por achar que a filosofia é para ninguém entender, você tem quase sempre razão. Mas Rousseau não merece essa fama. E no discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, Rousseau explica desse jeito. Um gato. O gato nasce gato. E quando o gato nasce, ele já nasce sabendo viver como o gato. O gato levará uma vida de gato. Quando o gato nasce, ele já nasce com todas as respostas para a vida. É a natureza do gato que fala a cada segundo. Gato não inventa, não cria, não improvisa, não inova, não empreende. Gato, quem tem gato sabe, gato é irritantemente gato. De uma previsibilidade
verdade absoluta. E se você pegar um gato e botar do lado dele, mesmo que ele esteja com muita fome, um prato de alpiste, ele não come o alpiste. Ele não está programado pela sua natureza para comer alpiste. Do mesmo jeito que o pombo, que também já nasceu sabendo viver como pombo que também não vai à escola porque não tem que aprender a viver, pombo mesmo com fome não come filé. Ora, meus amigos, não somos nem gato, nem pombo. E por quê? Porque quando a gente nasce, não nascemos sabendo. A nossa natureza não dá conta da vida. O nosso instinto é pobre. A nossa natureza, a nossa vida é complexa. A natureza não dá conta. Resta ao homem ir além da sua natureza. Esse é o único jargão que Rousseau usa. No lugar de ir além, ele fala transcender. O homem transcende a sua natureza. E por quê? Porque o seu instinto é insuficiente. Então cabe ao homem inventar, criar, improvisar, pensar em soluções nunca pensadas para situações nunca vividas antes. Ora, ninguém vive como homem. A vida do homem não tem nada a ver com o resto da natureza. E é por isso, claro, se ele tiver com fome, ele come o alpiste. Hoje ele chama de linhaça, parece que faz bem à saúde. Se o calo apertar, ele, claro, aplauda. Se o calo apertar, ele come o filé, evidentemente. Assado, cozido na chapa, frito a cavalo, ele come também o gato. O pombo, a secretária, sensorista, enfermeira, buraco, cabra, boneca inflável, buraco, cabra. Antigamente se dizia que o céu é o limite, mas o homem já furou o céu há muito tempo. Na verdade, não há limite. Para o homem não há limite. E a vida é ele que faz. É evidentemente senhor da sua trajetória. Então, é claro, não temos nada a ver com o gato. Resta-nos escolher o melhor caminho. Resta-nos encontrar uma trajetória e jogar no lixo outras que não nos convêm. E é claro, essa atividade é aquela que mais vai nos ocupar, para a qual as nossas escolas deveriam sempre preparar seus educandos para escolher, para fazer da sua vida a melhor possível, para encontrar o melhor caminho. E o melhor quer dizer o que vale mais. Portanto, não tem como escolher sem atribuir valor às possibilidades de vida que passam pela nossa cabeça. Não há escolha sem valor. Não há vida humana sem escolha. Os valores fazem parte da nossa vida. E é claro que atribuir valor é uma tarefa que faremos o tempo inteiro. E o que é preciso para isso? Vamos pegar um exemplo que todos aqui conhecemos. O professor dá nota 8 para o aluno. 8 é o valor da prova. E o que foi que o professor precisou para concluir que a prova do aluno vale 8? Ele precisou comparar a prova do aluno com o gabarito. Uma prova nota 10, com a referência, sem o gabarito, não tem como concluir que a prova do aluno vale 8. E aí o professor compara as provas, aplica a todas o mesmo gabarito e consegue com facilidade dizer qual a melhor, qual a pior. Com o mesmo gabarito, ele consegue atribuir valor a todas e comparar as provas entre si. Para o professor é muito fácil, mas na hora de viver, não é bem assim. Não é bem assim, porque se para a prova o professor tem um gabarito só, para a vida não temos um gabarito só. Temos muitos gabaritos, infinitos gabaritos. E o que é pior, contraditórios entre si. É o que Edgar Morin, nosso amigo da educação, amigo do Brasil, chama de valores complexos. Os valores são contraditórios, os valores se desmentem, os valores apontam para soluções de vida opostas, deixando você com muito mais dificuldade para escolher do que o professor para dizer qual foi a melhor prova da classe. No exército, o primeiro gabarito, a primeira referência para a vida, o primeiro valor do banner é a disciplina. Então, no exército,
quando a corneta toca, você sabe que é hora de levantar. Mesmo que passe pela sua cabeça tirar um cochilo suplementar, graças à disciplina, você sabe, a corneta toca, você levanta. Mas eu ajudo um asilo lá na minha cidade. Eu sou do interior do estado de São Paulo, da cidade de Serra Negra. Lá tem um asilo, lá também tem a primeira referência para a vida, é o repouso. Lá, se alguma corneta toca, os velhinhos sabem que podem continuar dormindo. Você percebeu? Disciplina é valor, repouso também é valor. Um manda levantar, outro manda continuar dormindo. Valores complexos. Professor, qual que é melhor? Com qual eu fico? Esse é o momento para fazer um grande esclarecimento aqui. Muita gente, quando está diante de um professor de ética, imagina que mais cedo ou mais tarde esse professor vai tirar do bolso um gabarito, uma resposta certa para a vida e para a convivência. Esse é o momento de explicar que o professor de ética não é um guru. O guru é aquele que vem de longe, quase sempre fala uma língua estranha e tem no bolso o que todos devemos fazer para viver bem, sendo quem formos. O professor de ética sabe que isso não é verdade. Para você continuar livre, é preciso que não tenha a resposta certa, porque a resposta certa tem muito a ver com a tua escolha. Se houvesse um gabarito para a vida como o gabarito para a prova, não haveria liberdade para viver. Seríamos que nem o gato, levaríamos uma vida tabelada. Por isso, disciplina é valor, porque sem disciplina, a vida e a convivência são ruins. Mas repouso também é valor, porque sem repouso também não é nada legal de se viver. O problema é seu. O problema sempre foi seu. Você é o criador da própria história. Se tivesse a resposta certa, você seria um mero autômato, obedecedor de fórmulas prontas. Mas você é soberano, gestor da própria vida. Disciplina é valor, repouso também é. A minha mãe me ensinou a confiar nos mais velhos, porque confiança também é gabarito, é referência para a vida. Quem confia faz o quê? A definição é de Tomás de Aquino, ela tem 11 séculos, o dobro da idade do Brasil. Presta atenção, a definição é de genial simplicidade. Quem confia tem certeza sobre coisas que não pode verificar. Claro que ele estava pensando em Deus, certeza que Deus existe, sem poder verificar. Mas nós sabemos que para conviver bem, precisamos confiar em outras coisas, além de Deus. Por exemplo, nos outros. O líder não tem olhos para todos os seus subordinados. Por isso todo líder tem que confiar. Sem confiança, a liderança é impossível. Você entra na agência bancária e deposita o teu dinheiro. Aquele dinheiro você não pode verificar na hora que quer. Você confia, extrato igual dinheiro. Perceba que a confiança é um valor sem o qual o banco não sobrevive. Não é uma frescura, não é a cereja do chantilly, não é uma jogada de marketing, não. Se todos os clientes do banco pedirem para ver o dinheiro ao mesmo tempo, nenhum banco do mundo tem dinheiro para mostrar. A confiança é condição de funcionamento do banco. Você certamente já pegou o avião. Quanta confiança. Aquilo não tem por que levantar voo. Não sei se você já olhou bem um avião de fora do avião. É estranho levantar voo. E você entra no avião mesmo assim, não verifica as turbinas, não pede o diploma de pilotagem para o comandante. Você confia e ele diz: vamos decolar, daqui 3 horas chegamos no Recife. E claro, é melhor confiar, é melhor até dormir de tanta confiança. Porque quem confia tem certeza sobre coisas que não pode verificar, sobretudo quando tem nuvem entre o avião e o chão. A mesma mãe que me ensinou a confiar também me dizia para não aceitar nada de estranhos na rua. Eu ia pequeno para a escola e ela dizia: não fale com ninguém de estranho, não receba nada de ninguém estranho.
Porque a mesma mãe que me ensinou a confiar, me ensinou a desconfiar. Porque desconfiança também é valor, também é referência para a vida, também ajuda a conviver. Professor, com qual eu fico? Eu já disse que o problema é seu. Professor, qual que é melhor? Pelo que o senhor falou, é melhor confiar. Eu não falei nada disso. Desconfiar também é muito importante. Quantos chifres você teria evitado? Quanto puxador de tapete, quanto canalha, quanto mentiroso, quanto traíra, quanta gente que roeu a corda. Ah, se você tivesse desconfiado mais, certamente teria driblado muita tristeza, teria evitado muito transtorno. A desconfiança também ajuda a viver. É claro que entre confiar e desconfiar, a incerteza pairará. E junto com essa incerteza, típica de quem é livre, típica de quem tem que escolher a própria vida, vem um sentimento desagradável de sentir. Sentimento que Cato não sente, porque não escolhe nada. Angústia. A angústia é esse sentimento que sente todo mundo, que tem que decidir o tempo inteiro sem saber como. Todo mundo que percebe que a vida tem 360 graus de possibilidades e nunca tem certeza de qual o melhor caminho. Angústia é sentimento de todo mundo que tem medo de se arrepender. A angústia te acompanhará. Professor, não era motivacional a palestra? A angústia te acompanhará. Se você quiser, a gente canta no final. Se você quiser, a gente pode se abraçar também. É bem legal. Eu aprendi com uma monja. Mas depois que o abraço acaba, a angústia volta. Aliás, dependendo de quem você estiver abraçando, a angústia já começa durante o abraço. É melhor encarar o problema de frente. A angústia te acompanhará. É melhor não iludir ninguém. Você já tem muito trapaceiro vendendo vidas felizes. Você já tem muito enganador querendo te enganar. Você já tem muita gente dizendo qual é a tua medida certa. Você já tem muito tirano buzinando na tua orelha. Que tal alguém para te dizer que você é livre e angustiado? E que a angústia não é só um problema teu, é um problema de todo mundo que tem que viver e não sabe direito como. A angústia te acompanhará. Ah, professor, e se eu sair daqui e for morar na Escandinávia? Leve espaço para a angústia. Porque depois de uma semana você se perguntará o que caralhos eu estou fazendo aqui. Puta frio, velho. Eu dava essa aula. Vem comigo. Vem comigo. Eu dava essa aula na universidade, aproveito para me apresentar. Sou professor titular de ética da Universidade de São Paulo. Isso é o antigo catedrático. Significa também que a universidade não espera mais nada de mim. Eu já estou na iminência da aposentadoria. E eu dou aula para muita gente. Nós somos 3 professores titulares e a universidade oferece essa disciplina em 59 cursos diferentes. Então eu dou aula para muita gente. É muito difícil alguém levantar a mão, mas quando eu disse a angústia te acompanhará, uma jovem levantou a mão. Obrigado, professor. Obrigado pelo conceito de angústia. Eu sempre senti, só faltava a palavra. Eu sou angustiada. Eu achei esquisito. Uma jovem apetecível, capital estético elevado, entrou ali em jornalismo, não vai pagar a faculdade, já vai sair empregada, tinha tudo para ter uma visão mais ingênua da vida, mas ela garantia angústia. Eu sempre soube o que é, eu sempre senti, eu desconfiei dela. Pedi um exemplo. Professor, meu namorado estuda aqui na frente, Escola Politécnica Mecatrônica. O senhor pode imaginar um tipinho, mas eu gosto dele. Aí, em Corpus Christi, a gente não tem aula, é semana do saco cheio. A gente aproveita para fazer o JUCA, Jogos Universitários de Comunicação. Normalmente é no interior. Esse ano foi em Guaxupé. E eu falei pro meu namorado, vem comigo, vamos divertir, vamos descansar. Larga disso, aproveita que não tem aula. Ele não pôde ir, estava terminando um robô. Faltavam só 2 antenas assim para o robô ficar pronto.
Sem as antenas o robô não funciona. Ele me explicou. Vai você. Professor, eu fui. Quando eu cheguei em Guaxupé, percebi que o esporte era um pretexto muito sem vergonha daquele encontro. Não diga o que as pessoas estavam fazendo, sacanagem, professor. O que é sacanagem, moça, exatamente? É sexo, professor. Eu olhei para aquela moça e imaginei uma centena como elas, em Guaxupé. E lamentei muito nunca ter sido convidado para esse tal de Ju. Deve ser um espetáculo. O que sobra para mim hoje é festa de formatura. Sucesso eu faço com as avós dos formandos. Professor, assim que eu desci do ônibus, um rapaz se aproximou. De sunga, musculatura saliente, muito diferente do meu mirrado mecatrônico. Não perguntou nem meu nome e já me propôs na lata uma cópula furtiva, uma bimbada mágica. Ele garantia desaparecer magicamente após o coito. Lá vou tá novo, ele disse. E foi aí que eu lembrei do senhor. Eu não entendi. O que eu tenho a ver com isso? Ué, não é o senhor que disse que a vida não tem fórmulas prontas, que os valores são contraditórios, que a incerteza paira e que a gente angustia? É, sou eu que digo. Então, de quem que eu ia lembrar? Afinal, dar ou não dar? Ela estava angustiada, não cabe a menor dúvida. Como é que eu resolvo isso? Dar ou não dar? Há uns 3 meses eu fui convidado pela Google americana e, para minha surpresa, lá também tinha um banner, e o primeiro valor do banner, a primeira referência que eles escolheram para conviver ali dentro é o prazer. To have fun, em americano. Então, pelo prazer que Platão define como a redução do desconforto físico de existir. Ué, pensei que fosse alguma coisa melhor. Eu vou repetir. A definição é de Platão. O prazer é um baita valor. Graças ao prazer a gente está o tempo inteiro diminuindo o desconforto físico de existir. Por causa do prazer você abre a janela, fecha a janela, liga o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado, se acomoda na cadeira, tira o casaco, põe o casaco, vê do lado de quem vai sentar. O prazer está o tempo inteiro te ajudando a viver. Ah, professor, mas não é só reduzir o desconforto. É, tem coisa melhor. E o orgasmo, por exemplo, é rápido, não é não? Ele é esporádico, não é não? Quanto tempo dura um orgasmo? Aqui no Recife eu não sei, mas lá em casa, 5 segundos. Quando eu era mais jovem, uns 8. Se você for um gozador espetacular, uns 10 segundos. Agora eu te pergunto, quanto tempo dura uma enxaqueca? Você já imaginou orgasmos com prazo de enxaqueca? Você começa a gozar hoje e termina domingo. Vira uma uva passa. Platão tem razão. Prazer é diminuir a dor. Se der para dar uma gozada, melhor. Pelo prazer a moça devia dar para o marombado de sunga. Não há a menor dúvida. Mas aí, lá na Google, tem o segundo valor. Respeito. Gozado, né? Quem respeita faz o quê? O que significa respeitar o outro? Significa considerar o outro na hora de decidir a própria vida. Quem respeita não tem olhos só para si. Quem respeita não tem olhos só para o próprio benefício, para o próprio lucro, para o próprio resultado. Quem respeita leva em consideração a alegria e a tristeza do outro como efeito da própria decisão de vida. Entendeu o respeito? Pelo respeito você não pensa só no próprio prazer. Pelo respeito ela não deveria dar. Pelo respeito à tristeza do mecatrônico, ela não deveria dar. Viu? O prazer manda dar, o respeito manda não dar. E aí, professor? Já disse que o problema é seu. Eu dava essa palestra numa empresa gigante em São Paulo e um diretor se irritou comigo.
E ele disse: professor, deixa eu ver se eu entendi. Pelo primeiro valor, o prazer ela tinha que ter dado. Pelo segundo valor, o respeito ela não deveria ter dado. É isso mesmo. Então, professor, e aí? E aí, sei lá. Professor, quando a gente contrata um consultor, é para nos trazer resposta certa sobre o que precisamos saber. Falei: rapaz, quando você encontrar um consultor, me apresenta, eu tenho tanta pergunta a fazer para ele. O senhor não poderia ligar o PowerPoint e botar no PowerPoint os valores numa tabela em ordem decrescente de importância? Ele queria saber qual que vale mais, o prazer ou o respeito. Não vai dar, amigo. Não sei o que é um PowerPoint. Ele não entendeu a ironia. Coisa de diretor. Ele falou: pode usar a lousa. Eu falei: o problema não é o PowerPoint, é a tabela, ela não existe. Quer ver como ela não existe? Sabe Deus? Ele falou: lógico. Normal, né? Costuma trabalhar no mesmo andar de um diretor. Quando Deus mandou para Moisés por e-mail os 10 mandamentos, mandou valores, mas não disse que o quarto vale mais do que o quinto. Se tiver conflito entre eles, você que se vira, o problema é seu. Claro, como Deus é elegante, Ele nunca vai dizer isso. Você que se vira, o problema é seu. Ele chama isso de livre-arbítrio. É porque não tem tabela que tem livre-arbítrio. Se tivesse tabela, não haveria liberdade, haveria tabela, e todos levaríamos a mesma vida, uma vida tabelada, uma vida de medidas certas, uma vida de Zeca Camargo, uma vida de gato, todos iguais, como a coreografia de agora a pouco. Mas como não tem tabela, você faz da sua vida o que quiser. Pois é. Por que o diretor me pede isso? Quando ele vai na livraria do aeroporto, momento de maior intimidade que ele tem com livros, o que ele encontra para comprar ali? Eu vou resumir o mercado editorial para você. 10 lições para ser feliz, 10 lições para ser líder, 10 lições para chegar lá, 10 lições para ter resultado, passo a passo da liderança, como eliminar seu chefe, como passar a perna no seu adversário, como dar prazer na cama, como aumentar o tamanho do seu negócio. O negócio é um empreendimento, né? Depois tem o poder da sedução, o poder da inteligência, o poder do discurso, o poder da fala, o poder da língua, o poder do caralho, o poder da vida, o poder da... Depois tem 7 hábitos do homem eficaz. Depois tem 7 hábitos do homem altamente eficaz, para homens com mais de 1,80. Depois tem o 8º hábito, porque os 7 primeiros mentiram e não deram conta da eficácia que prometeram. Viu? O que é que você encontra para comprar? A tabela. Faça isso e seja feliz. Faça isso e viva bem. E por que você compra? Por que todo mundo compra? Porque a liberdade é angustiante. Você não suporta mais a angústia de não ser gato. O gato é o teu ídolo. Se você olhar para um gato, verá que ele zomba da tua cara. Porque gato leva uma vida de gato. Gato não erra nunca. Gato não angustia nunca. E você pergunta para o gato: o que você está fazendo? Gateando. É a única coisa que eu posso fazer. Agora você que não é gato tem que escolher. E sempre 360 graus. Sem saber nunca como viver. Você angustia em desespero. E para diminuir a angústia, nada melhor do que diminuir a liberdade. E aí, você compra 10 lições para ser feliz. A autoajuda é como a cola na escola. Você não sabe responder a pergunta da prova, como você não sabe viver. Aí você olha do lado, você copia a prova do vizinho. Você compra 10 lições para ser feliz. E o vizinho errou a resposta. Então, já que é para errar, já que é para se ferrar, já que é para viver mal, faça por tua conta. Sabe por quê? Ninguém é mais especialista em você do que você. Ou você acha que algum americano qualquer, ou você acha que algum americano qualquer que nunca te viu pode saber mais das coisas da tua vida do que você? Já que é para errar, assuma a responsabilidade. Faça da tua vida a tua mais linda
se você pode ser original. Lógico que sim. Na hora de escolher o melhor caminho, eu vou comparar duas respostas para escolher os valores, já que eles são contraditórios, a dos gregos e a dos modernos. Vem comigo porque é muito legal. E por que eu vou falar dos gregos? Porque a resposta dos gregos continua viva no discurso dos ecologistas. Os gregos estavam convencidos de que o sentido e o valor da nossa vida está no pertencimento. Você não vale no isolamento, mas você faz parte de um todo maior do que você. Vive bem aquele que participa bem. Eu me lembro que lá em casa a televisão pifou. Meu pai abriu, tirou um pedaço, viu que não tinha jeito, deu para eu brincar. E eu perguntei: para que serve isso? Ele falou: para nada, por isso que eu te dei. Mas se você pegar esse pedaço e botar dentro da televisão, quem sabe a televisão não funciona e você não entende para que esse pedaço serve. E eu com 5 anos entendi que aquele pedaço só tinha vida dentro da televisão e que a televisão só tinha vida com todos os seus pedaços dentro. A gente é parte de uma televisão que os gregos chamavam de cosmos e nós chamamos de universo apenas. Nesse universo, o vento venta. E ventando cumpre o seu papel de refrescar e de polinizar. A maré mareia e mareando fertiliza. O sapo sapeia e sapeando engole mosca. O teu joelho dobra e dobrando te permite agachar. Teu intestino peristalta e peristaltando te permite evacuar. Acho que você percebeu, nesse universo cada qual cumpre o seu papel, tal como na televisão. E aí você perguntará: professor, mas e eu? Pois é, você é o único que pode comprometer tudo. Porque quando o gato gateia, ele já faz o que se espera dele. Quando o vento venta, ele já faz o que se espera dele. Agora você que escolhe corre o enorme risco de não fazer o que de você o universo espera. Você pode escolher errado, pode viver em desarmonia com o todo, pode comprometer o funcionamento do todo, além de comprometer gravemente a tua própria vida. Quando você encaixa no lugar certo, é muito legal de viver. Eu tenho uma filha que agora tem 10 anos. Quando ela tinha 7, ela entrou em casa e disse: papai, por que o nosso cachorro, o Said, é diferente dos outros? Eu queria ver o jogo, era uma época que meu time ganhava, queria me livrar dela. Eu falei: minha filha, o nosso cachorro é uma salsicha. Ela entrou bem na minha frente assim e falou: pensa que eu sou cega? Isso eu já vi, eu quero saber por que é assim. Eu tive que desligar a televisão e falei: filha, quando você vai para a escola não tem coisas que você adora fazer? Tem, pai. Então presta atenção no que você gosta, filha. Procura marcar bem aquilo que você gosta. Anota as tuas alegrias. E também anota as tuas tristezas, porque isso vai te ajudar muito a encontrar qual é a tua praia. Os americanos batizaram isso, que é tão antigo, de inteligência emocional. Traga para a consciência as tuas alegrias e as tuas tristezas. Isso vai te ajudar demais. Às vezes passa batido, não deve passar batido. A gente tem que prestar atenção naquilo que a gente gosta, porque quando a gente gosta de alguma coisa, é a natureza do resto tentando se comunicar com a natureza do nosso corpo. Papai, o que isso tem a ver com o Said? Minha filha, o Said é uma salsicha. E o grande barato dele é entrar em lugar difícil de entrar. Por isso ele é uma salsicha. O Said é um cão de toca. O que ele curte mesmo é entrar em toca. Por isso ele é uma salsicha. O ser dele está alinhado com o gosto. Certamente isso acontece também com você. Quando você presta atenção no que você gosta, você automaticamente está descobrindo as tuas aptidões, as tuas vocações, os teus talentos naturais. Papai, o que acontece com um cachorro de toca que mora num apartamento como o nosso? Minha filha, ele nunca pode fazer o que ele mais gosta de fazer. E aí minha filha de 7 anos pergunta:
papai, o que acontece quando a gente mora ou trabalha num lugar onde a gente nunca pode fazer o que mais gosta de fazer? E eu virei para minha filha de 7 anos e falei: responde você, filha, o que você acha que acontece? E a minha filha diz: ah, pai, a gente fica muito triste. E com os olhos cheios d'água, Natália foi procurar a mãe. Mamãe, o Saíde é triste. O que foi, minha filha? Foi seu pai de novo? O papai explicou, aqui não tem nenhuma toca e o Saíde gosta de entrar em toca. E a mãe da Natália, matrimônio de um quarto de século, querendo foder o meu jogo de uma vez, disse: pede pro seu pai arrumar uma toca agora mesmo pro Saíde entrar. O que vale pro Saíde tem que valer para nós. Eu ia visitar minha mãe e toda vez que eu ia sozinho ela sempre me perguntava a mesma coisa: meu filho, você não se arrepende, não? Filho, fez direito, doutorado em direito, prestou concurso em Brasília, escrevia leis no Senado, funcionário público de carreira, quinquênio, aposentadoria integral, estabilidade, salário de Senado, passagem aérea para cima e para baixo, proximidade do poder, proximidade do William Bonner. E o que foi que você fez, filho? Você largou? Largou para quê? Desculpa, filho, mas as coisas que você ensina, ninguém entende muito bem o que você fala. A minha mãe assistia às aulas na internet. Meu filho, você fala de vento, de maré, de sapo, de girafa, às vezes eu penso que você é doido. Você bateu a cabeça em algum lugar, filho? E eu tentei, até a minha mãe morrer, tentei dizer para ela que se eu tinha trocado Brasília pela sala de aula, não é porque Brasília é ruim para mim, não é o meu lugar, porque na sala de aula eu sou o vento que venta. Na sala de aula eu sou César Cielo nadando 50 livre. Na sala de aula eu sou o menino da argola com argola. Na sala de aula tudo faz sentido. E a minha mãe sempre me dizia: mas meu filho, essa profissão, vocês fazem greve e ninguém nem nota. As pessoas só reclamam que vocês atrapalham o trânsito. Sua profissão não tem prestígio algum. E eu tentava explicar para ela que quando você é vento que venta, você respeita os teus talentos naturais, e o fato da sociedade não aplaudir muito é valor menor do que a felicidade de cada instante, que proporciona estar encaixado no lugar certo, fazendo aquilo que o universo espera de você. A felicidade é a contrapartida da harmonia da nossa natureza com a natureza do resto. E eu digo sem medo de errar: o vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, César Cielo nada 50 livre, e eu dou aula sem nenhum problema. Não porque eu dê aula bem, mas porque eu sou muito feliz dando aula. E a felicidade é isso. A felicidade é o bem supremo, é o máximo que podemos pretender. Tudo deve levar a ela, ou então não tem valor algum. Os gregos chamavam a felicidade de eudaimonia, bem supremo, aquilo que não trocamos por nada, por nada. Preste atenção. E é exatamente por isso que um instante de vida feliz é um instante de vida que vale por ele mesmo, que esgota nele mesmo a sua razão de ser. Eu vou repetir: é isso que acontece quando você é vento que venta. Um instante de vida que pode valer por ele mesmo. Sabe, eu fui jantar na casa de um amigo no domingo, e o filho dele estava estudando matemática.
Eu fui falar com o menino no quarto e falei: pô, rapaz, estudando matemática no domingo. E o menino podia ter dito: tio, olha que tesão de equações, velho, quanto mais embaçado melhor. Só que é do caralho, eu resolvi. Eu fico excitado resolvendo essas coisas. Enquanto eu não resolvo todas, eu não consigo dormir. Não foi o que ele falou. Ele falou: tem prova amanhã. E eu tenho que fazer essa merda dessa lista, senão eu tô fudido. Eu vou repetir: felicidade é um instante de vida que vale por ele mesmo. Domingo à noite não foi. E você podia pensar: se não foi domingo, vai ser segunda. Ele vendeu o domingo por causa de segunda. Segunda vai ser show de bola. E eu falei: e amanhã na prova, velho? Amanhã na prova você vai debulhar na prova. Você vai esmirilhar na prova. O menino falou: como assim? Eu preciso tirar 7,5 só. E eu perguntei: 7,5 pra quê? Pra passar de ano, ele falou. Triste rapaz. Vendeu o domingo por causa de segunda. Vendeu segunda para passar de ano. No fundo, tudo que ele faz é esperar o ano que vem chegar. E quando o ano que vem chegar, ele dirá a mesma coisa, esperando o outro ano chegar. Essa é a escola da tristeza. Aquela que está sempre esperando o ano que vem chegar. E sabe, até que é bem legal a escola da tristeza. Porque quando você tiver que vender 30 dias por causa do 5º dia útil, você não vai estar despreparado. Você já tem anos de janela de tristeza. Nada melhor do que ter sido preparado para ser triste na hora de continuar sendo triste no trabalho. É por isso que eu digo aos meus alunos no primeiro dia de aula da faculdade: malandro, você já entrou aqui, não vai pagar a faculdade, são 5 anos. Velho, leva a vida na vida, aproveita agora, esse é o momento. Não abre mão, não caia na lenga-lenga de professores tristes que querem fazer da escola um mero trampolim para o mercado de trabalho. Mercado de trabalho que você nem sabe se vai encontrar. Não, aproveita, não deixa passar nada. Esse é o momento, esse é o filé mignon. Essa é a tua última chance de poder se perguntar se o mundo tem que ser mesmo do jeito que ele é. Depois não te deixarão mais. Esse é o momento. Não perca uma balada, não perca uma preparada, não perca uma aula, não perca nada, velho. Viva! E eu saio carregado às vezes dali. Professor, é nóis, velho, é nóis! Mas aí eu já estou indo embora. Aparece um mais tímido e diz: professor, adorei o que o senhor falou, mas eu não sou assim tão revolucionário, que eu gosto mesmo de fazer o que os outros já fazem. Não dá para me arrumar um estágio? E eu vivo dizendo o tempo inteiro que todo mundo é sempre o maior especialista em si mesmo. Se ele gosta de fazer o que todo mundo faz, arrumei um estágio. Encontrei o rapaz e disse: e aí, cara, como é que tá o estágio? Ah, professor, estagiário é foda. Enquanto eles não me efetivarem, vai ser tenso. 2 anos depois ele me chamou. Queria que o senhor fosse o primeiro a saber. Nem falei para minha mãe ainda. Eles me efetivaram, carteira assinada. Eu levantei os braços e falei: cara, você queria pôr a mão na massa, velho. Agora, happy hour, segunda às 8 da manhã. Chega às 7, abre, eu quero trabalhar. Que espetáculo. E o menino ali, ele sacolejado por mim. Sabe o que é, professor? A empresa tem 15 níveis. Eu estou no G15. Enquanto eu não passar para o G14, vai ser difícil. E eu não sei se você já percebeu, mas a sociedade tem sempre uma cenoura para você perseguir. Nas empresas eles chamam de metas. E aí você persegue a meta, persegue. E no final do ano você consegue as metas. Você agarra as cenouras, mas as cenouras mesmo você não come. Alguém que mora em Monte Carlo é que come as cenouras. E na hora que você pensa que todo mundo vai comemorar e te agradecer, o chefe vai, liga o PowerPoint e põe novas metas. E você vai, persegue, agarra a cenoura desaparece, novas metas. E 30 anos depois, quando você estiver já meio velho e de saco cheio, eles te dão uma placa: parabéns, perseguidor de cenouras. Vamos substituí-lo por alguém mais jovem e mais iludido. Positivo de felicidade
Até os 13 anos eu vivi muito mal. Eu era um CDF ortodoxo, hoje chama de nerd. Tirava 10 em tudo, mas não vibrava com nada. Meu pai tentava, me levava no Morumbi para ver jogo. Enquanto ele torcia, eu descascava amendoim. Aí ele tinha que me dizer, foi gol. E eu fingia vibrar para ele não ficar chateado. E ele dizia, dos caras, caralho, cala a boca! Nós vamos apanhar! Meu pai também me botou numa escola de arte. É legal arte, não é? Arte. Professores de educação artística, não leve a mal. O problema é tudo comigo. Argila, guache, pintura, origami. Origami é o pior de todos. 600 dobras num papelzinho assim, e você chega num passarinho que você chucha no rabo, ele abana as asas, e ele chama de passarinho da felicidade. Errou uma dobra, fudeu o passarinho. Fudeu a felicidade. Coisa do demônio. Com uma semana a mulher chamou meu pai. Com seu filho, aqui nós temos 4 tipos de aluno. Super talentosos que adoram isso aqui. Outros que não têm tanto talento, mas adoram isso aqui. Outros que não têm talento nenhum, mas adoram isso aqui. E o seu filho, ele não é daqui, pode levar ele embora. Aos 13 anos, no entanto, o professor de geografia entrou, disse que não ia dar aula. Todas as aulas seriam seminários dados pelos alunos. No sorteio, para mim, caiu o petróleo. E no meio do semestre, chegou a minha vez. Subi no palquinho dos jesuítas de São Paulo, que ficava ali na Avenida Paulista. Olhei para a classe, aquilo estava coalhado de gente. Comigo não tinha bullying, gostavam de mim. Gente de outras classes vieram me assistir. Os professores liberaram. Vamos ver o que aquele doido vai fazer. E quando eu olhei aquilo coalhado de gente pela primeira vez na minha vida, eu não esperei acabar. Pelo contrário, eu não queria que aquele momento acabasse. Sintoma maior de felicidade. E para aquele momento não acabar, eu não começava. Eu e o meu óculos gigante, Delfim Neto, e eu olhava e não começava. E os colegas em silêncio, esse cara é mais doido do que eu imaginava. O professor se irritou, que foi? O senhor engoliu a língua? Eu tive que começar. E em 15 minutos falei tudo que eu sabia sobre o petróleo. Tinha que levar 50 minutos. Aí um colega levantou a mão e disse, professor, deixa ele continuar, é tão legal o jeito que ele fala. E o professor disse, ele que fala, a aula é dele. E eu vi que a bola veio para mim. A bola veio para mim. Dar ou não dar? Continuidade ao seminário. Se eu fosse respeitar a geografia, eu tinha que dizer, não sei mais nada. Mas o meu corpo gritava, olha o corpo gritando, 13 anos de uma vida de merda, agora que tá do caralho, não sai daí. E eu respondia, mas eu não tenho mais nada para dizer sobre o petróleo. Inventa qualquer porra, mas não sai daí. Então eu decidi inventar sobre o petróleo. Meu pai nunca foi à faculdade, mas o meu pai dizia coisas incríveis. No Zaratustra do Nietzsche tem uma frase assim: demore o tempo que for para perceber o que você quer da vida, mas depois que você percebeu, não recue ante nenhum pretexto. E o meu pai dizia, para trás nem para pegar impulso. E finalmente não caiu, seu bosta. Quando eu decidi inventar sobre o petróleo, eu tomei a palavra e disse, bem, até aqui eu falei das diversas bacias petrolíferas pelo mundo. É muito fácil estar no livro de vocês. Aliás, livro de Melian Hadas, meu conterrâneo. Agora eu vou falar de uma coisa que não está no livro, muito mais sofisticada, muito mais fina, peço que anotem, que pode cair no vestibular. É a qualidade do petróleo nessas bacias. Tem petróleo bom e tem petróleo ruim. Tem petróleo que energiza e tem petróleo que energiza pouco. Os nerdocas da primeira fileira se entreolharam e esse cara enlouqueceu. O professor arriou os óculos, cheio de desconfiança. Eu tive medo, mas lembrei do meu pai. Seu bosta. Para trás nem para pegar impulso, pertiguei e comecei. O melhor petróleo do mundo, claro, é o petróleo da Romênia. Começaram a anotar. Então eu me animei e disse, do norte da Romênia, região da Ciudávia, que eu tirei das aventuras de Tintim.
professor claudicava. Ele devia estar pensando, esse cara não pode estar zoando com a minha cara, não sei porra nenhuma disso. Eu vi que era hora de aproveitar a fragilidade dele. Falei, o senhor sabia disso? Ele assustou e disse, não, não sabia. Eu falei, anota para aprender alguma coisa. Anota, velho. A minha aula melhorou muito. Eu não tinha que lembrar de nada, eu inventava. Falei de petróleo em Fernando de Noronha, no Balanal, na Casa do Chapéu. Você sabe que importância tem. Se aquele lugar era o meu lugar, se ali tudo valia a pena, se eu não queria que aquilo acabasse nunca. 50 minutos tocou a sirene, os colegas entraram em delírio e um amigo disse, professor, posso dar uma sugestão? Deixa ele dar todos os seminários. E o professor disse, mas ele só estudou sobre o petróleo? Eu falei, quem falou? Eu saí daí correndo e fui encontrar o meu pai. Meu pai nunca tinha me visto correr, acho que nem andar, eu me arrastava. E ele perguntou o que foi que aconteceu. Eu comecei a contar o que tinha acontecido. E meu pai, que nunca leu uma linha de Aristóteles, entendeu que eu tinha encontrado o meu lugar natural, que ali eu era vento que ventava. O entusiasmo, a motivação, o tesão pela vida simplesmente me transformaram. A partir dos 13 anos eu sabia qual era o meu lugar. Dali eu não saí nunca mais. Comecei a inventar cada vez menos, mas dali eu não saí nunca mais. Acho que você entendeu. Os gregos fizeram a cama para nós. O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia. César Cielo nada 50 livre, Amir Klink veleja sozinho no meio do oceano. E eu dou aula. Professor, eu não sei, amigo. Eu não estou dizendo que é dê aula e seja feliz. Eu estou dizendo eu, só falo por mim. Porque cada um é responsável por encontrar o seu lugar, observar seu talento, observar seus apetites, seus desejos, suas inclinações e encontrar qual é a sua praia, lugar onde a vida vale demais, lugar onde você gostaria que a vida nunca acabasse. Claro. Ainda falta um detalhe. Os gregos armaram a cama, mas não disseram tudo, porque afinal de contas não basta uma ética cósmica alinhada com o vento, com a maré e com o sapo. A nossa vida não é bem uma vida, é uma convivência. Além de alinhar com o universo, é muito importante alinhar com você. É o que vai nos contar a filosofia moderna. A ética deixa de ser um encaixe num quebra-cabeça universal e passa a ser um entendimento entre nós sobre o certo e sobre o errado. Porque não basta eu ser feliz dando aula com centenas de pessoas infelizes assistindo. É fundamental que a gente se entenda sobre o certo e sobre o errado. Vem comigo que está faltando pouco, não me abandona não. Não me abandona não. É por isso que eu digo aos meus alunos no primeiro dia de aula, vem na primeira aula, ela é obrigatória só para saber qual é o meu jeito de ensinar, os valores que eu respeito dando aula, que são 3: energia, exemplos e palavrão. 3 valores. Esse é o meu banner. Depois você volta se quiser. Faça do curso um exemplo de experiência moral. Venha se quiser, eu nunca vou verificar a tua presença. Volte se quiser. Agora tem um detalhe: se voltar, volta para participar, volta para colaborar, volta para aprender a pensar sobre a vida e sobre a convivência. Se voltar, já sabe quais são as regras. Se não quiser voltar, fica à vontade. A maioria volta. Quase todo mundo volta. E ainda traz a mãe. Professor, eu voltei para casa, contei como foi a sua primeira aula, minha mãe não acreditou, trouxe para ela ver, dá para ela entrar? Deixa eu ver a mãe primeiro. O que o menino queria mostrar para a mãe? A aula não pode ser. A aula que ele gostou foi a primeira aula, ela já acabou. Assim mesmo ele voltou. Sabe por quê? Porque ele tinha certeza que ele ia encontrar na segunda aula alguma coisa que ele já tinha visto na primeira aula. O tema? Não. Os valores? Sim. Os franceses, eles chamam sustentabilidade de durabilité.
A única coisa que de fato podemos sustentar nas nossas relações são os nossos valores. A fidelidade aos valores permite que os alunos possam ter confiança em você. Quer dizer, certeza sobre aulas que eles ainda não viram. Quando você sai de casa para ir para uma aula, você não assistiu aquela aula ainda, mas você tem certeza que o professor será fiel aos seus valores. Certeza de coisas que eu não posso verificar. Confiança no professor na hora de sair da aula, de casa e levar a mãe. E cada vez que eu me exaltava, o menino cutucava a mãe: olha, olha, olha. E os dois exultavam, encontraram o que vieram encontrar. E aí a mãe na outra aula trouxe a irmã. E aí vai vindo gente nessa fantástica universidade pública para discutir o único assunto que todo mundo tem que entrar: a ética, a arte da convivência. E os auditórios vão aumentando, e quem gosta volta, e quem não gosta também tem que me agradecer. Afinal, quem não gosta não volta e sabe o que está evitando. Quem gosta me agradece, encontra o que gosta. Quem não gosta me agradece, não encontra o que não gosta. Todo mundo agradece quando você é fiel. A fidelidade aos próprios valores é a causa mecânica da confiança em você. Por outro lado, claro, a infidelidade aos próprios valores é causa mecânica da desconfiança em você. É tentador ser infiel, meus amigos. Num mundo em que você tem que vender a qualquer preço, num mundo em que você tem que satisfazer demandas heterodoxas de gente que espera o contrário de você, é normal que você acabe sendo o que os outros querem que você seja. Tem mais um livro que você pode ler no aeroporto: O Vendedor Pitbull. Lá você encontra expressões como moral líquida, ética à la carte, valores customizados. E tudo isso quer dizer: o vendedor tem que ser o que o comprador quiser que ele seja. O risco é você voltar para casa e não se lembrar mais do seu jeito. O risco é você voltar para casa e não se lembrar mais de quem é. De tanto ter que se adaptar ao que os outros esperam de você, é normal que você volte para casa sem se lembrar mais do teu genuíno jeito de ser. E assim você se tornou líquido, à mercê da demanda, escravo do mercado, escravo da eficácia, escravo da venda. Você é um vendedor pitbull. O termo é excelente, porque pitbull é que nem gato, não tem ética, vive regido pela sua natureza sanguinária de pitbull. Uma senhora me ligou, da Liga das Senhoras Católicas: professor, eu sou sua aluna da terceira idade há muito tempo. Programa que a USP tem para pessoas de terceira idade. E ela disse: professor, eu queria fazer o seguinte: o senhor vai dar uma palestra, eu vou cobrar caro e o dinheiro vai todo para as crianças com câncer. Eu falei: fechou, pode marcar, conte comigo. Professor, só mais uma coisa, não é pessoal, o senhor sabe, eu adoro o seu jeito, mas eu tenho umas amigas mais idosas do que eu. Pensei: nossa, então, será que não dá para o senhor dar uma maneirada? Não dá. Ah, professor, não custa nada. Vai, custa sim, dona. Pensa comigo, quem é que vai comprar os ingressos? Todo mundo que adora o senhor. Pois é. E o que essas pessoas que vão participar desse evento tão bacana podem esperar de mim? O que elas têm direito de esperar de mim? Que o senhor seja como o senhor sempre foi. Então, dona, será que eles esperam que eu dê uma maneirada? Não, eles não. Então, dona, avisa suas amigas higienizadas. Se quiser ajudar as crianças com câncer, vai ter que ser com caralho tudo. Eu nunca falei tanto caralho numa palestra como naquela. Eu só vi as velhotas se acomodando na cadeira. Mas depois do quinto caralho, eu acho que se afeiçoaram, porque já pediram outra. O professor não vai esquecer do caralho. Tem certas coisas difíceis de deixar em casa, dona. Os valores, por exemplo. Sabe?
tornou-se um entendimento entre nós sobre o melhor jeito de conviver. A ética tornou-se um entendimento entre nós, todos nós, sobre a melhor forma de decidir sobre o certo e sobre o errado. E você perguntará: e por que eu deveria participar disso? Por que eu deveria levantar o braço com dignidade e defender os valores que eu gostaria que fossem respeitados? Sabe por quê? Pela mesma razão que os gregos achavam, para buscarmos uma convivência mais feliz. A ética não vale por si só, ela é condição da felicidade. Para os gregos, encaixe na engrenagem cósmica. Para os modernos, encaixe no entendimento entre nós. E você talvez me pergunte: professor, e o que é mesmo um instante de felicidade? E agora não é nem Platão, nem Nietzsche, nem Aristóteles, nem ninguém quem fala, agora sou eu mesmo. A felicidade é um instante de vida que você gostaria que durasse mais um pouco. Sabe, quase sempre na vida a gente está esperando acabar. A gente espera um dia acabar para poder descansar, a gente espera a semana acabar por causa do final de semana, a gente espera o mês acabar por causa do quinto dia útil, a gente espera o ano acabar por causa das festas e das férias. Sem perceber, esperando tudo isso acabar, a gente está esperando a vida acabar, a gente está torcendo para a vida acabar logo. A felicidade é o contrário disso. É quando num determinado instante você lamenta que tenha passado, como num filme argentino, que você até esqueceu que estava no cinema, e você só se lembra quando o filme acaba e você lamenta. Ah, professor, mas a vida vai acabar para todo mundo de qualquer jeito. É verdade, você tem razão. Só que terá vivido muito melhor aquele que torceu o tempo todo para ela durar mais um pouquinho. E não era outra a minha expectativa para esse nosso encontro de encerramento desse evento. Que pelo menos por um segundo você tivesse torcido para isso não acabar logo. Que pelo menos por um segundo você tivesse pensado em me mostrar na internet para alguém que você ama. Que pelo menos por um segundo você tivesse pensado em ser meu aluno, repetir essa palestra em algum lugar, me abraçar no final, esticar mais um pouquinho. Que pelo menos por um segundo você tivesse desejado que isso durasse 10 minutos, tenham passado e você não tenha se dado conta, não tenha percebido que está tendo uma aula de filosofia a 1h30. Se alguma dessas coisas aconteceu em um segundo, é porque você foi feliz em um segundo. E eu vou te dizer uma coisa: não custa nada terminar com um grande ensinamento do filósofo Cristo. Ágape é isto. Quando você se dá conta de que a única meta verdadeiramente digna de ser perseguida é dar causa à felicidade de alguém por um segundo. Tomara tenha sido o caso. Tomara você tenha saído daqui com um segundo de felicidade. Você agora já sabe o caminho, já sabe analisar a própria vida. Quando você torce para acabar logo, mude de lugar. Talvez não seja o teu lugar, mas quando você está num lugar e gostaria que aquilo durasse um pouquinho mais, saiba, bem-vindo, você está sendo feliz, como eu fui aqui nessa 1h30. Obrigado pela acolhida, obrigado pelo convite. Até uma próxima, se Deus quiser. No meio de vocês, tem 2 ou 3 que gostam desse tipo de reflexão. E todas as aulas que eu dou lá na USP eu coloco na internet. Cada aula é acompanhada em média por 5, 6 mil pessoas.
Sendo que algumas aulas, como a aula sobre o amor, chegamos a 140 mil num site em que sou só eu que faço tudo. Então eu queria dar o endereço do site para você se juntar. Lá tem um monte de coisa. Claro que no meio de vocês tem gente que não suporta palavrão, tem gente que não suporta filosofia. Passe longe. Passe longe. Espaço sem cedilha, ética sem acento, espaçoética.com.br. Custo zero, só amizade. Valeu!